Doutor Leonardo, neurologista, professor da Universidade Federal de São João del Rei, de neurologia. Vou falar para vocês um assunto não menos importante e que fala muito sobre neurociência, e são as 12 causas de procrastinação, que eu coloquei como 12 causas, né? Pode ter mais causas, mas eu acho que 12 causas já começa a gente entender por quê. Tem a ver com a neurociência. Muitas pessoas confundem TDAH, depressão, ansiedade, até próprio transtorno do espectro autista com a procrastinação. Então vamos dar sequência aqui para a gente mostrar como que é importante essas causas e entender como é que a gente faz para melhorar. Bom, primeira coisa, acho que o número um é o medo do fracasso. Todo mundo tem medo de errar, todo mundo tem medo de perder, todo mundo ser pior que o outro, e isso gera uma autocobrança excessiva, que é o medo de não alcançar a perfeição e ser julgado pelos outros, podendo levar até a paralisia. Ou seja, eu não vou fazer isso aqui porque não vai dar certo, que as pessoas vão me julgar. Se eu fizer tal coisa e der errado, o pessoal vai rir de mim, né? O bullying, vamos dizer assim. E impede as pessoas que engajem em novas tarefas. Então, eu não vou dar essa aula aqui porque o pessoal não vai gostar e tal, e vão começar a falar mal de mim. Não é bem isso, né? Nós estamos sempre tentando melhorar. Nessa vida a gente entra de uma forma e a gente quer sair melhor. E para isso a gente não pode ter medo do fracasso, que fala sobre a falta de resiliência, ou seja, quando acontece um fato negativo, você tem que ser resiliente. O que é resiliência? Você encontrar fatos positivos em uma situação negativa, né? Que é um mindset mais flexível. Então, quem tem um mindset mais rígido interpreta erros como fracasso mesmo, e aí gera aquela insegurança e procrastina, deixa tudo para a última hora e não faz, paralisia de novo, né? Mas deixa assim para acontecer no 45 do segundo tempo, vamos dizer assim, né? Tem um livro, né, O Cisne Negro, do Nassim Taleb, muito interessante, que ele fala que, né, todo fato negativo serve como um ponto positivo para a sua mudança. Isso a gente tem que ter sempre em mente. Isso gera o fracasso em si, né, que a pessoa que considera fracasso, gera uma baixa autoestima. Então, indivíduos com baixa autoestima já tendem a ter medo do fracasso, e que não é fracasso. É o quê? Não deu certo, né? Aquele porque faltou algumas peças para serem encaixadas, e aí ela procrastina porque ela não vai fazer com medo de errar. Então, não vou tentar fazer essa prova, não vou tentar tirar a carteira de motorista porque eu vou errar, vou tomar pau pela 10ª vez. Então, já vai pensando que tomar, vai ser reprovado. Bom, e a partir daí, o número dois é a falta de autoconfiança. Então, o medo de fracassar leva à falta de autoconfiança. É a dúvida constante. Será que eu vou passar na prova lá da carteira de motorista? Né? E aí esquece de fazer as suas habilidades. Esquece de fazer as habilidades que lhe competem, fazer uma baliza, em dirigir, dar seta, enfim, e pensa em medo de errar. Não, não vou errar. Ou será que o a pessoa que vai me avaliar, o avaliador vai deixar eu passar ou não? Não é que ele vai deixar passar, não. Você tem que fazer a sua habilidade sem pensar no resultado. Você tem que pensar no processo e não no resultado. O processo que é a concentração, né? O resultado meramente é um resultado do processo. E a partir daí, com essa falta de autoconfiança, há a baixa estima e a autoimagem negativa. A baixa autoconfiança tende a ter uma visão distorcida de si, mesmo focando em suas falhas e limitações. Então você não vê os pontos positivos, só vê os pontos negativos, né? E volta aquele medo de ser julgado, que é o medo de falhar. Então, se tem o medo de falhar, leva o medo de ser julgado, porque você acha que falhou, né? E de fato você chutou uma bola para fora. E quem diz que todo mundo chuta a bola dentro do gol? Né? Então todos os jogadores, todo mundo chuta a bola dentro do gol. Até desde o jogador de várzea até o melhor do mundo nunca chutou uma bola para fora. Né? E evita correr os riscos, ou seja, evita, né, o medo de chutar, de fazer uma prova, de fazer uma tarefa, de dirigir um carro, de sair de casa, não, eu tenho medo de bater, né? E várias outras, de tentar fazer o vestibular, de tentar fazer medicina, não, medicina é muito para mim, ou então direito é muito para mim, não, vou fazer outra, nem vou fazer, vou só trabalhar mesmo, vou fazer um curso aqui que
eu nem gosto, mas eu vou fazer só porque eu não consigo passar na que eu quero, né? Então isso é muito importante também. Terceiro, a mentalidade perfeccionista. Bom, esse aqui para mim é o número 3, mas é talvez uma das piores. Quem disse que existe coisa perfeita? O que que é perfeito, né? Tem uma frase, né? É, quem ama o feio, bonito lhe parece. Ou seja, quem ama o feio, perfeito lhe parece. Então, você cria altas expectativas, né? Tem que dar certo. Eu não posso ter a margem de erro minha, não tenho margem de erro, nem é mínima. Eu não posso ter margem de erro. Então, a margem de erro é beirando a zero, né? Então, e estabelece metas e padrões irreais para si e para todo mundo. E leva à frustração e à procrastinação. Ou seja, não vou fazer porque eu sei que não vai dar, não vou dar conta. Vendedor, por exemplo, tem uma meta de vender X mil reais. Eu não vou dar conta. Então, para que eu vou tentar vender um se eu não consigo vender, se eu tenho que vender 1.000? Então, essas metas irrealistas, você tem que começar no um, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, né? O medo volta aquele ciclo do medo do julgamento, né? Então, se não é perfeito, e quem disse que é perfeito, o que você faz é perfeito. Às vezes o perfeito para você não é perfeito para mim, né? Não existe uma regra de perfeição, né? Eu posso ver uma perfeição, né? Não é um relativismo, mas o perfeito é uma série de coisas que envolvem a perfeição, né? Por exemplo, eu posso meu filho, eu tenho 4 filhos, meu filho, ele tem que ser, na média, uma inteligência emocional, uma inteligência social, uma inteligência, é, um QI, né, um intelectual, uma inteligência o QI elevado, né, mas, e tem que ter uma vontade, né, se ele não tiver todos esses em alto nível, ele não vai chegar próximo à perfeição, mas a perfeição não existe. E a paralisia pela perfeição. A busca constante pela perfeição, o que que é isso? Pô, vou chutar a bola só no ângulo, só no ângulo, só no ângulo. Ou vou, toda vez eu vou fazer a baliza perfeita, não vou arranhar a roda, né? Ou então não vou deixar um copo quebrar, então você não consegue nem fazer suas tarefas. Ou não vou fazer uma prova, muito dizem, não vou fazer vestibular de novo não, porque eu não consigo passar, né? E começa, e às vezes é um conjunto, né? A falta de atenção, enfim, né? E gera essa paralisia. Não vou nem tentar de novo, porque eu já tentei 10 vezes passar na prova de motorista, eu não consigo. Mas por quê? Porque já está pensando no resultado e não no processo, né? Então, quando você faz a conta do mesmo jeito, você tem o mesmo resultado. Autocrítica excessiva. Os perfeccionistas tendem ao quê? A julgar com extrema severidade eles mesmos, né? E acaba julgando os outros também. Então a gente tem que ter uma crítica pertinente. Poxa, eu me doei o suficiente? Não, podia ter doado mais. Beleza, uma crítica legal. Poxa, não, eu me doei muito aqui, eu dei o sangue e eu não consegui, então vou ter que fazer de uma outra forma para tentar chegar a esse resultado, né? Aí também é uma outra forma interessante. Ou então você se doou muito, fez tudo certinho, mas tinha outra pessoa que estava melhor preparado, ou então cometeu um erro ali, né? Então, essa excessiva crítica não pode diminuir sua motivação, porque mexe lá na região do hipocampo, região da amígdala cerebral, região do pré-frontal, e que você gira ali uma sensação de quê? De baixa estima. Ausência de objetivos claros. Isso aqui é pré-frontal puro. Estabelecer metas específicas. Sem objetivos definidos, fica difícil de se concentrar e alcançar resultados, né? Então, se você não tiver metas, né, você tem que entender que essas metas têm que ter uma razoabilidade. Pode ser uma meta, ela tem que ser clara e tem que ser medida e tem que ser real, né? Capaz de ser realizável, vamos dizer assim. Organizar a rotina. Aquele livro Arrume Sua Cama é fantástico. Começando a arrumar a sua cama, você começa a organizar a sua rotina, né? Porque você manter o seu foco e a sua produtividade. Vou arrumar minha cama, vou sair, vou tomar banho, fazer atividade física, vou
trocar de roupa, vou trabalhar, vou almoçar, vou levar meus filhos para a escola, vou voltar ao trabalho, vou chegar em casa, vou lanchar, vou estudar, vou fazer uma nova aula e vou produzir. Então, esse é o meu, geralmente é o meu dia a dia, né? Definir prazos realistas. Não adianta eu falar que eu vou produzir essa aula que eu produzi aqui em meia hora, que eu não vou produzir ela em meia hora. Demorar algum tempo, algumas horas. Né? Por quê? Porque senão, se eu falar que eu vou resolver em meia hora e não conseguir resolver, eu vou ter o quê? Uma frustração. Visualizar o objetivo. Eu quero ver como é que essa aula vai ser, como é que esse povo vai receber essa aula, como é que vai ser legal, será que eles vou atingir a minha expectativa, né? E se eu não atingir, eu vou tentar de uma forma melhor, que é um mindset, né, flexível. Mas eu espero que sim, eu espero que eu jogo bola, eu espero fazer o gol da vitória. Eu espero na luta ali marcial que eu faço, eu finalizar o sujeito e buscar com todas as habilidades que eu já tenho pré-formada, que já está no meu córtex cerebral e no meu subcórtex, que já está a minha habilidade, e eu consigo fazer é, todo aquele projeto e me manter motivado. Bom, planejamento. Agenda sobrecarregada não adianta, gente. Se eu tiver uma agenda para fazer duas, se eu tiver que estar aqui, estar em outro lugar, já era. Não tem jeito. Você tem que planejar a sua agenda. Estimativas irrealistas, né? Que são difíceis de realizar. Vamos supor, eu preciso dessa aula aqui em 5 minutos, só que eu não consigo dar em 5 minutos. Vou dar em 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Por quê? Porque tem slides para 30 minutos. Não adianta eu ficar falando. Eu sei que não vai ter estudo aqui, mas não posso falar em 1 minuto todo o conteúdo que eu tenho para falar, né? E as tarefas não são estruturadas, ou seja, não tem um cronograma, não tem um início, meio e fim, não tem uma ordem, né? Então, essas listas de tarefas organizadas diminuem a nossa prioridade e a gente acaba deixando para depois. Se eu começar a falar, nossa, que essas 12 maneiras de não procrastinar, como é que eu vou começar? Então, eu comecei pela um, comecei pela 2, comecei pela até chegar. Eu não sabia que eram 12. Eu coloquei que todos esses pontos chegariam e depois eu contei lá, deram 12, né? Então, eu cheguei nesse foco. E pode ser que daqui a alguns tempo eu ache mais outras de procrastinação e eu possa melhorar essa aula aqui. Que não há uma regra, essa aula é uma aula que daqui a um mês pode ser que tudo mudou, né? E sucumbir a distrações. Essa aqui é fantástica. Isso aqui que a gente vê na fila do supermercado, fila do banco, na rua, no trabalho, né? Pessoas que trabalham de forma CLT ou então trabalham concursados, ficam na rede social e não produzem. Por quê? O vício da rede social gera muita dopamina, né? Por causa do estímulo dos bastonetes retininos que tem esses receptores dopaminérgicos na retina, né? Que vem assim, ainda mais quando tem notificação de TikTok, de Instagram, do próprio YouTube, né? Mas mais de TikTok, Instagram, Facebook, um pouco, né? E isso gera uma falta de produtividade, uma falta de foco, porque você vai lá na notificação, você viu, tem uma notificação aqui do Google aqui da minha caixa de mensagem. Tocou aqui. Só que como eu não ligo para isso, toca toda hora, então eu já abandonei essa falta de foco, não me atrapalhou. Bora, tocou um barulhinho aqui, não queria que tivesse tocado, mas tocou. E os jogos de streaming, né? Que as pessoas assistem filmes, séries no horário de trabalho, e isso gera uma rotina negativa, porque ela não consegue produzir e ela quer fazer, né, o trabalho, um outro trabalho que não é para fazer ali. Ali é a hora de trabalhar, de vender, de produzir, de ler, de escrever, de orientar, de atender, e não é a hora de quê? De ver filme, de ver série, de ver Instagram, de ver TikTok, de ver alguma coisa, né? E viajar na web, né? Quem leva pela essa deep web, né? Vamos dizer assim, aleatório, levando em coisas mais underground, mais que causam vícios, né? Negativos de jogos, de outras coisas piores aí, né? Bom.
Superestimando o tempo disponível. Esse aqui também é o contrário, aquele cara que vai fazer muita coisa em tempo pequeno, ele acha que vai dar conta, esse aqui não. Eu tenho muito tempo para fazer isso aqui e não tem. Não tem. Isso eu vejo muito em crianças que depois eu faço a minha tarefa. Não, vai dar tempo, amanhã à noite eu faço, né? Domingo à noite eu faço, e domingo à noite brincou o dia inteiro, se tiver sol vai nadar, se tiver chuva vai brincar, em casa. Então, quando chegou 8 horas, agora eu vou fazer tarefa, não, mas agora estou cansado. Por quê? Noradrenalina está lá embaixo, a adrenalina está lá embaixo porque ele gastou tudo, já brincou, já gritou, já curtiu. Dopamina está lá embaixo, né? O pessoal mais velho também já, às vezes, tomou uma bebida, já está mais relaxado, tá? Não, então vou deixar para fazer depois, vou mexer nessa tarefa depois. E a gente tem que fazer agora. Quando eu sentei para começar essa aula aqui, eu falei, essa aula vai sair hoje, agora. E eu fiz e saiu no momento que eu quis fazer, né? Que é o momento que eu estava programado para ser realizado. Isso é o mais importante. Não é o momento que eu quiser, agora eu quero fazer. Não, eu tenho um horário que eu faço as minhas aulas. Esse horário é esse horário que eu estou fazendo. Por milhares de motivos. Porque eu tenho meus filhos, tenho minha profissão, tenho, né, meu tempo de lazer. Então, esse é o momento, embora isso aqui para mim é ótimo, acho muito bacana, mas é o momento que eu priorizei, né? Distorcendo a percepção do tempo, achando que vai passar devagar demais e realmente o tempo está passando muito rápido. Quanto mais velho a gente fica, né, parece que o dia não tem 24 horas. E aí, e a gente vê que o ritmo de vida, principalmente dos adultos, é muito acelerado. Quando vê, você fala, poxa, já são 5 horas da tarde, já estou quase acabando, não fiz nada aqui no meu serviço, tem que terminar aqui, tem que terminar de fazer um relatório e tal. Por quê? Porque a gente distorceu o tempo. Quando a gente era criança, não. Fica muito tempo à toa, nossa, custa para chegar as férias, custa para chegar o carnaval, custava para chegar a Páscoa, né? Não, hoje tudo está chegando rápido. E uma falsa urgência que é interessante. A gente tem prazos adequados, né? Mas a gente acha que algo é urgente e não é. Por exemplo, sei lá, eu tenho que ver o jogo de futebol agora do meu time, ou do Brasil, não sei. Poxa, mas isso não é importante para mim, né? Não tem que ficar correndo para chegar no jogo do Brasil. Se a hora que chegar que o jogo do Brasil estiver pronto, eu tiver terminado de fazer minhas coisas, eu vou lá e vou fazer, né? Vou assistir o jogo, que é um momento de dever divertimento. Primeiro, minha obrigação, depois a diversão. Ansiedade é entender as expectativas, né? Você tem que, como já falava Napoleão Hill, quanto você entrega mais, você recebe mais. Então você sempre tem que tentar atender a expectativa das pessoas, mas elas não podem ser muito elevadas, porque a pressão, ela tem uma curva, né? Essa curva de pressão e ansiedade, a pressão e a ansiedade ela fica assim, vamos dizer assim, né? Então, quando aqui está a pressão, a, a pressão ou a ansiedade, aqui está a produtividade. Então, quando você aumenta a pressão, né, vai aumentando a produtividade. Mas chega num ponto que a pressão e a ansiedade está tão alto que você começa a diminuir a sua produtividade. Até esqueci de colocar nesse slide que eu acho interessante, né? É uma curva de pressão, você vai aumentando a pressão, vai aumentando a produtividade. Mas chega um momento que a pressão é demais e você começa a cair a sua produtividade, que a expectativa é elevada. O medo de decepcionar, medo de achar que é, decepcionar as pessoas, né? Você não tem que preocupar com o resultado, você tem que preocupar com o processo, terminar o processo para chegar no resultado. Você dificilmente vai decepcionar quando você chegar a fazer o processo corretamente. Então a gente não tem que preocupar com o resultado, tem que preocupar com o processo bem realizado. Foco na perfeição. Exagerar demais na perfeição leva a acreditar que tudo precisa ser feito de forma impecável. Mas às vezes esse impecável é impecável demais, né? E às vezes essa falsa urgência, ou essa falsa perfeição, o que é isso? Essa falsa necessidade de perfeição cria um ciclo de procrastinação que só fica naquilo ali e não sai do lugar. Não, eu estou limpando aqui a mesa da cozinha. Não, mas não está saindo esse troço aqui, está saindo essa sujeira. E de repente eu fico ali horas, horas, de repente eu não fiz nada, né? E
Desenvolver autoconfiança. Não, eu sou capaz, eu vou fazer, eu tenho capacidade, mas ir lá e fazer. Não é que eu sou capaz e não fazer. Você é humano, a valorizar os seus esforços, não apenas os resultados, mas você fazer acontecer, né? E, e tentar focar no processo e não no resultado. Sentir sobrecarregado pela complexidade da tarefa é outro que a gente vai ver que lembra muito, às vezes você não está preparado para fazer uma tarefa, essa tarefa, né? Aí você vai ter que ter o quê? Uma capacidade de entender que você é, não está preparado, né? Então, quebrar a tarefa, uma tarefa grande, em tarefas menores. Então, aí isso melhora muito, né? Ajuda. Uma cabeça, duas cabeças pensam melhor do que uma. Colaboração de outras pessoas é muito bom. A política do ganha-ganha, quando um ganha, o outro ganha também, torna a tarefa mais simples e menos intimidadora. E praticar uma visualização positiva. Sempre pensar positivo, que o não você já tem. Ah, eu vou ali pedir, eu vou tentar ali vender essa coisa para essa pessoa pela internet. O não você já tem. Que você já não está fazendo mesmo, então você já tem o não. Então vou tentar, vou colocar a minha cara na frente aqui sem medo de ser julgado e vou praticar essa visualização positiva. Estabelecer prazos realistas. Evite por prazo muito apertado. Defina metas a longo prazo, ou médio prazo, vamos dizer assim. Não a longo, mas a médio prazo. Porque aí a gente consegue melhorar, né? E o que eu falei antes, falta de habilidades necessárias para a tarefa que quer realizar. Ou seja, às vezes você não tem habilidade suficiente, tem que melhorar a habilidade. Por isso que tem o treinamento, né? Então tem o treinamento hands-on, vamos dizer assim. Tem o hands-on, né? Então, vai lá, o menino vai lá treinar, jogar futebol, vai fazer uma conta de matemática e tudo, mas ele não tem habilidade suficiente. E o que que faz a habilidade ser suficiente? Repetição. Repetir toda hora. 2 mais 2 são 4. Tabuada, pessoas que fazem tabuada, escrever as palavras, exceção com C cedilha no final. Então, eu errei, faz de novo. Tinha um professor meu, tem, que ele está vivo, graças a Deus, e foi um dos meus melhores professores que eu já tive, ele é de português, e ele fazia assim, fazia um ditado na hora da aula, um ditado, hein? Tava lá, exceção, não sei o quê, espontâneo, enfim. E aí, se a gente errasse, né, uma palavra, ele mandava a gente repetir, escrever ela certa 10 vezes, se a gente não tivesse atenção, repetia 100, né? E aí fazia uma frase com aquela palavra. Ou seja, você aprendia o significado, ia no dicionário, na época era o Aurélio, a gente usava o dicionário, pegava lá, exceção. O que que é exceção? Exceção é uma coisa que é rara, vamos dizer assim, né? Uma coisa que é fora do normal, né? Então, fora do habitual. Então, e aí o que que acontecia? Você tem habilidades insuficientes. E aí eu me tornava suficiente. Eu nunca errei a palavra exceção, porque ele me ensinou. Eu errei no ditado naquela vez, repeti 10 vezes e fiz a frase, e hoje eu entendo o que significa, sei onde usar, e, e é a repetição. Desenvolvimento contínuo, né? Então, é fazer sempre aprendendo, desenvolvendo novas competências, porque as ligações cerebrais disso, né, do lobo frontal, temporal, occipital, parietal e o emocional, que é a amígdala cerebral, hipocampo, giro pré-frontal, giro do cíngulo, né? Isso ajuda muito. E superando os obstáculos, mesmo que não tenhamos todas as habilidades necessárias, se a gente tiver persistência e esforço, a gente consegue vencer a tendência de procrastinar. Eu não consigo fazer essa tarefa, eu não consigo fazer 10 barras. Meu segundo é 2. A pessoa que não consegue fazer 10 barras é aquela que não conseguiu tentar fazer 10 barras. Começa com uma, depois duas, depois três, depois quatro. Claro que daqui a algum tempo vai ter um limite para essa pessoa. Mas o 10 é um número razoável para qualquer jovem, né? Não estou falando para pessoas mais velhas, né? Ou então eu não vou conseguir aprender inglês, por exemplo, espanhol, uma outra língua. Tem que ter essa capacidade de que você vai conseguir. Não chegar recompensas pessoal na tarefa. Isso aqui é muito interessante. Você não sabe nem por que que você está fazendo.
né? Poxa, por que que você está estudando? Não, à toa. O que que você vai ser? Ah, não, eu quero tirar leite, que meu pai tem uma fazenda e eu quero tirar leite com ele. Então se você não colocar propósito para essa criança, ela nunca vai estudar. Então ela tem que entender o propósito que ela está estudando, porque ela vai multiplicar o dinheiro dela, porque ela vai entender melhor de economia, porque ninguém vai subjugar ela. Então entender o porquê que você está fazendo. Por que que eu estou emagrecendo? Porque eu melhoro a minha saúde, porque eu fico mais ágil, por que que eu tiro o açúcar da minha comida, né? Porque eu emagreço, eu fico mais bonito, eu não tenho aquela sensação de fraqueza, né? Bom, outra coisa, o desalinhamento de valores. Aí tem a ver com os seus valores morais, culturais, com o que você está fazendo. Se você faz uma coisa que não cabe nos seus valores, não faça. Se você traindo, você é o seu guardião de valor. Aí chega no momento da maturidade humana que nós somos guardiões dos nossos valores. Então, se a gente tem o nosso valor, né, que aqui não vou julgar nenhum tipo de atividade, né, mas tem gente que tem alguma coisa que, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui, né? Testemunho de Jeová, por exemplo, não aceita doação, não aceita transfusão de sangue. É uma traição de valores. Então, ela tem que trabalhar em alguma coisa que não mexe com transfusão de sangue, porque isso traz os valores dela, né? Os valores religiosos dela que são inegociáveis no caso dessa pessoa, né? Por exemplo, vamos dizer assim, né? Então, tem várias outras coisas. Isso é só um exemplo bem categórico que a gente vê e não é nenhum tipo de julgamento, simplesmente uma constatação. E a falta de motivação, né? Poxa, eu não estou afim de fazer porque eu acho que não vai dar certo. Aí volta lá na frente, medo de ser julgado, acho que não vai dar certo, baixa autoestima, eu não sou capaz disso, aí volta na falta de propósito também. E aí você fica nessa falta de motivação e mexe lá onde? Dopamina e noradrenalina, que são os dois hormônios, e serotonina também, mas dopamina e adrenalina, que são os dois principais neurotransmissores. E favorecendo recompensas imediatas em vez de benefício a longo prazo. Ou seja, você quer receber agora uma nota 10, você colou, tirou nota 10. Ótimo, muito bom, né? Mas você não aprendeu nada. Enquanto você estudou, tirou nota 7, mas 20 anos você lembra daquela matéria. Então, valeu muito mais a pena você estudar, tirar um 7 do que você ter colado e tirado 10. Satisfação instantânea, muitas vezes escolhemos atividades que nos dão prazer rápido, como assistir TV, acessar redes sociais, né, em vez de estudar igual nós estamos estudando aqui, né? Impulsividade, procura gratificação imediata, ignorando os benefícios futuros, por exemplo, comprar, né, essa compra na internet, né? E adiamento de esforço, ah, não, amanhã a segunda-feira, né? Segunda-feira eu começo. O Dia Internacional do Regime. Segunda-feira eu começo a emagrecer, ou começo a estudar, começo a mudar de vida, começo a trabalhar. Sempre na segunda-feira. Engraçado, né? Não pode ser no dia primeiro, que vai cair numa sexta, não pode ser dia 15. Sempre tem que ser no dia, numa segunda-feira. Interessante isso, né? Porque que as pessoas que colocam metas, né, colocam dias para começar, é agora que tem que começar. Pode começar amanhã, não. Então tem que começar agora. Hoje, começamos agora. Começamos essa aula aqui hoje, vamos terminar hoje, né? Então temos aí, tem um cronograma já feito na minha pasta que vão sair aulas dessa forma. E de tempos em tempos, já tem alguns vídeos aí na internet, ok, porque são aulas que eu acho que são importantes para o melhoramento pessoal, né, das pessoas, vamos dizer assim. Meu e delas. Quando eu ensino, eu acabo aprendendo, né? Então, esse esforço não pode ser adiado. E por fim, a conclusão, encontrar a raiz da sua procrastinação. Entendimento, compreender o porquê você procrastina é o primeiro passo para superar. Identificar os gatilhos, os medos. Medo de quê? Medo de errar, medo de perder, medo de morrer, né? As crenças que alimentam esse hábito. Ah, não, eu nunca vou dar certo, eu sou muito ruim, meu pai falou isso, minha mãe falou aquilo e tal, né? Autoconhecimento, refletir sobre os padrões de comportamento,
e como isso influencia nas suas escolhas, ou seja, o que o outro falou, né? O que minha turminha está fazendo, será que andar o Maria vai com as outras, né? O famoso Maria vai com as outras. Então, todo mundo está fazendo isso aqui, não quer dizer que vai dar. Não, pode ser que dê certo, mas a chance de dar certo depende do seu autoconhecimento, porque a tarefa para aqueles, aquela tarefa é interessante, mas para você não. Pela sua história, pela sua família, pelo seu conhecimento, pelas suas habilidades, pelo seu futuro, pelo seu sonho, né? Então tudo a gente tem que pensar nesse sentido. E por fim, autonomia. Ao identificar a raiz, né, você capacita em tomar medidas concretas e assumir o controle da sua produtividade, ou seja, pedir apoio, né, a psicólogos, médicos, né, terapia ocupacional, vários outros profissionais que podem ajudar, né, a encontrar a causa da sua procrastinação e você sair dessa inércia e continuar fazendo as suas coisas e tentar desenvolver ainda mais, sair dessa vida melhor do que chegou e chegar a construir e engatilhar e chegar no seu sonho. Tá certo? Então, é isso que eu queria tinha para falar para vocês, as causas da procrastinação e qualquer coisa que coloca nos comentários, compartilha, né? Segue que vai ter mais conteúdo interessante. Tá bom? Tchau, tchau.